Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais este vídeo sobre Excel aqui comigo. Se você está acompanhando, nós estamos numa jornada de construção de conhecimento, onde nós começamos lá do zero, from scratch, do mais básico estamos indo sentido ao mais avançado, fazendo essa construção de conhecimento passo a passo, planilha por planilha, onde nós apresentamos conceitos e depois fazemos práticas com exercícios que vai fazer você memorizar e expandir o seu conhecimento. Eu espero que você esteja acompanhando. Se você ainda não viu todos os episódios dessa série, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link que vai te levar para a playlist e também para os vídeos anteriores. Você vai poder baixar o conteúdo, que é essa planilha de apoio, e vai poder fazer essa jornada comigo. Então, se você ainda não fez isso, pausa o vídeo, volta lá, assiste os episódios anteriores, aproveita para se inscrever no canal, para compartilhar com seus amigos, para que mais pessoas se juntem nessa jornada de excelência. Vamos lá! No último episódio, o episódio 9, se eu não me engano, nós fizemos aqui por último um estudo sobre referências, onde a gente viu como que é a referência no Excel, que é aquele identificador da célula, como por exemplo A1, B2 e assim por diante. A gente viu como utilizar essas referências e como fazer o congelamento dessa referência para que ela se torne fixa, relativa ou absoluta. E aí nós fizemos os exercícios no final para resolver. No vídeo de hoje nós vamos entrar aqui novamente na questão da função C, que a gente já viu em alguns episódios anteriores, um modelo um pouco mais simples, introdutório, e agora a gente vai elevar um pouco mais a régua, vai subir um pouco mais a régua e elevar o nível. E a gente vai trazer aqui a função C de forma aninhada. É estranho esse nome, mas é isso mesmo. O que quer dizer aninhar? É uma função que ela está relacionada a outra função ou a ela mesma várias vezes, de uma forma que você tenha uma hierarquia, talvez, né? Um alinhamento. São várias funções trabalhando junto e aí você passa a ter um cenário um pouco mais complexo de ler e interpretar a função ou até mesmo descrever essa função. A gente pode traduzir talvez essa similaridade da função aninhada como também contas matemáticas, como você vai ter lá um parênteses, talvez aqui 2, aí você tem um parêntese mais 1 mais 3, 5 menos 4, e aí você tem tudo isso daqui talvez elevado a 10. Então, essa estrutura de parênteses que se agrupam vai formando esse alinhamento, ou seja, você vai tendo níveis, né? O primeiro, o segundo, o terceiro níveis de adensamento dessas funções, alinhamento. E a função C alinhada, ela é uma função que ela está utilizada ali com outra. E aí, para a gente começar a explicar esse conceito, eu trouxe aqui um exemplo, né? Nós temos aqui a função soma. Então eu tenho aqui 12, né? Fazendo a soma de 10 mais 2, A mais B, é uma função soma. E aí eu tenho aqui do outro lado a função soma fazendo a soma de 5 mais 3. Então 12 mais 8. E aí eu quero fazer aqui uma função aninhada. É só um mero exemplo didático aqui, né? Não tem sentido nenhum fazer isso, mas eu estou fazendo a soma e dentro da soma eu estou utilizando também a função soma. Então só para vocês verem aqui, está bem grandão, ó. Soma, abre parêntese. Daí eu tenho a função soma de novo, que é um parâmetro de entrada para a minha função soma anterior. E essa função soma inicial está fazendo a soma de 10 mais 2, que é o intervalo ali, está selecionado um intervalo tipo entre, né? Então, entre C13 e F13, ele vai somar todos os números que tem naquele período. E aí um ponto e vírgula aqui
o segundo parâmetro dessa primeira função soma, que é uma função soma também como uma entrada. Então, tenta imaginar que a função ela é uma estrutura que ela recebe input de dados, né? Ela recebe inputs ali, e esses inputs, essas entradas de dados, ela serve para que aquela função calcule o que ela tem que calcular, e no final ela vai jogar um output desses dados, ela vai jogar uma saída. E essa saída pode ser a entrada de uma outra função. É um pouco complexo o conceito, mas inicialmente tenta você aceitar o conceito sem mesmo entender. Algumas coisas a gente não tem necessidade de entender a fundo, você precisa abstrair e fazer. Nesse caso, então, o que acontece? A função soma recebe os parênteses e resolve 10 mais 2 dá 12. Aí ela usa esse 12 como uma entrada para essa outra função soma. A mesma coisa acontece aqui, ó. Então vai ficar 12 e 8 como entrada das funções soma. Porém, está alinhado, porque eu tenho duas funções soma sendo resolvido, obviamente, de dentro para fora. Então essa é a estrutura de alinhamento que parece ser complexa, porque nós temos, quando no Excel vai ser feita essa função, acaba ficando um pouco grande, um pouco extenso aqui a escrita da função. Então você visualmente pode já se sabotar e imaginar, isso é difícil porque tem muita coisa escrita, eu não sei o que está acontecendo. Porém, se você abstrair isso e separar em partes menores, vai começar a fazer sentido. Então essa é uma regra que vale não só para o Excel, mas também para muitas coisas na sua vida, que primeiro você precisa pegar um problema. Se você pegou um problema grande, gigante para você resolver, separe esse problema em pedaços menores, em chunks. Separa esse problema em pedaços menores. E aí esse problemão em pedaços menores vai se tornar probleminhas. E aí você pode ir separando esses probleminhas em outros probleminhas menores ainda. E aí um probleminha é fácil de resolver. E você resolvendo esse monte de probleminhas, você vai resolver o seu problemão. É uma analogia que veio aqui na mente agora, que eu estou falando para vocês entender e abrir a mente que quando você se depara com algo que parece ser complicado, difícil, porque você está vendo muita coisa, para, respira e tenta entender em pedaços menores, assim como eu fiz aqui com vocês. Então a gente quebrou, né, em etapas, em partes, e a gente resolvendo as etapas, como já era o exemplo aqui anterior, esse caso está resolvendo a soma, aqui está resolvendo a soma, e aqui estava resolvendo as duas somas junto, e no final dá 20, que é a soma de 12 mais 8. Então tudo isso para exemplificar e demonstrar uma função aninhada, e abrir a mente de vocês para adentrar nessa questão da função C. Agora vamos complicar um pouquinho mais, né? Agora que vocês já são capazes de suportar essa complicação, esse problema maior, vocês já sabem como resolver, a gente vai avançar aqui. Então a gente pode alinhar também essa função C, que a gente já viu lá atrás. E ela é bem útil quando você faz esse tipo de alinhamento. É uma função C que pode atender a várias condições. E aí você tem uma automação um pouco melhor. Então, um exemplo aqui, né? A gente pode utilizar a função C para tomar decisões com base em múltiplas condições. O exemplo é, se chover ou se o carro de som passar, você não vai conseguir gravar o seu vídeo. Brincadeiras à parte, vamos voltar aqui. Se chover e se eu não tiver guarda-chuva, eu vou me molhar. Então aqui esse é um exemplo de condição. O exemplo que eu estava dando antes para vocês, passou um carro de som e fez um barulho aqui, eu imagino que vocês devem ter ouvido. E aí então, se você estiver gravando e o carro de som passar, provavelmente vai ter ruído no vídeo. Esses dois exemplos são condicionais, tá? E aí agora aqui, demonstrando na prática, né? Então a gente tem aqui, está chovendo? Sim, tem aquela mesma brincadeira que eu fiz já no episódio anterior, onde a gente falou sobre função C. Então tem aqui,
sim ou não, né? Uma condição que ela só vai ser verdadeira ou falsa. E eu tenho aqui, tem guarda-chuva, sim ou não, também uma condição que ela só vai ser verdadeira ou falsa. E aí eu tenho aqui o resultado separado, né, das fórmulas. Então, primeiro aqui, a gente tem o resultado 1 e 2. Está chovendo? Então, a gente pode colocar sim. Tem guarda-chuva? Tem guarda-chuva, sim. Então, não molhou. Se eu mudar aqui para não, então molhou. Tá? Então, a gente tem aqui as duas funções escritas aqui de forma diferente. Duas fórmulas montadas aqui de forma diferente. Então, a gente tem o primeiro resultado para essa daqui que está escrito dessa forma. Então, ele está comparando se o H41, que representa o está chovendo, for igual a sim, é a primeira condição. Então, se essa condição for verdadeira, como vocês viram no exemplo anterior de C, eu tenho que passar uma condição de teste. Se ela for verdadeira, eu vou ter uma resposta, e se ela for falsa, eu vou ter uma outra resposta. Então, nesse caso, na função, na opção de verdadeiro, eu coloquei uma outra função C, que está aninhada. Então, se primeiro o guarda-chuva, se está chovendo primeiro, quer dizer que vai ser verdadeiro. Beleza? Então, eu vou executar esse segundo trecho aqui, que aí é um C comum, igual a gente viu antes. Então, eu tenho lá, se o H44 agora é um novo teste, eu estou testando a segunda condição. Se o H44 é não, beleza, segunda condição aqui verdadeira, por exemplo. Então, ele vai retornar o valor que está aqui no slot, né, no espaço reservado ali para o retorno, se a função for verdadeira. Caso contrário, ele vai retornar um não molhou. E aí eu tenho que repetir por último aqui, parece que está repetido, mas na verdade a primeira função que a gente começou aqui, ela tem a sua condição verdadeira, que é uma outra função que está aninhada, e ela tem que ter o segundo parâmetro caso não seja verdadeira a primeira opção. E aí eu tenho que escrever aqui não molhou em últimos casos, porque se não choveu, obviamente não vai molhar. A menos que aconteça alguma outra coisa que faça você molhar também. Mas enfim, nesse caso do exemplo, a gente tem esse tipo de situação. Eu preciso repetir aqui, não que eu queira repetir porque é uma função só, é porque são duas funções e uma está dentro da outra. Então essa é a primeira forma de fazer. Então eu usei duas condições, duas condicionais C. E aí tem uma função um pouco mais simples, porém ela também está aninhada, que daí ao invés de utilizar dois Cs fazendo dois testes de condições diferentes, eu utilizei uma outra função do Excel, que é a função E. Esse E, ele recebe duas comparações lógicas. E aí, essas duas comparações lógicas que eu passo para a função E como parâmetro, ela tem que me retornar verdadeiro. Se uma delas for falso, o retorno vai ser falso. Então, quando eu tenho condições que obrigatoriamente as duas precisam ser verdades para que aconteça alguma coisa, eu posso utilizar a função E. Se vocês observarem, isso é até um pouco... está explícito ali quando a gente faz o teste. Por exemplo, se chover e se eu não tiver guarda-chuva, eu vou me molhar. Observem que tem um E na fala, e esse mesmo E é o E dessa função que a gente utilizou aqui. Por quê? Se chover for verdade, se eu não tiver guarda-chuva for verdade, eu tenho duas verdades. Verdade com verdade, eu continuo tendo uma verdade. Porém, se uma delas forem falsa, se chover for falso, e se eu tiver guarda-chuva for verdadeiro, eu tenho um falso aqui na chuva, falso com verdadeiro, eu vou ter um falso. E aí, obviamente, vai retornar o valor falso da condição que eu coloquei. Então, para escrever esse segundo exemplo, foi utilizado se. E aí, na primeira condição, ao passar a condição lógica, foi passado um e que testa as duas condições
que no exemplo anterior tinha sido feito em Cs separados. E aí eu retorno aqui uma vez só o valor se for verdadeiro e o valor se for falso. Então aqui a gente consegue fazer dessas duas formas. Pode ter outras formas, como eu já disse anteriormente, e vários jeitos diferentes de resolver os problemas. Não se preocupe, você precisa saber o suficiente para você iniciar a sua jornada de conhecimento, e com esse conhecimento que você obtém todo dia, você vai expandindo o que nós chamamos de zona de conforto, você vai aumentando o tamanho da sua zona de conforto e você vai aprendendo mais. Então você não precisa teoricamente sair da sua zona de conforto, você só precisa tornar ela maior. E com esses conteúdos, com esses conhecimentos que você adquire no dia a dia, você consegue fazer isso. Continuando aqui agora, nós temos o nosso exercício. Então eu peço que você pausa o vídeo agora, tenta resolver o exercício tendo em vista aqui esse exemplo que eu dei, né, essa explicação inicial, usando essa estrutura de função ou alguma coisa parecida. Tenta resolver aqui, obviamente é um desafio, não vai ser exatamente a mesma função que foi utilizada, mas isso é importante para te desafiar e cada vez que você tiver um desafio um pouquinho maior, você vai conseguir aumentar o seu conhecimento. Então pausa o vídeo, faz o exercício e na sequência a gente se vê de novo para a gente resolver isso juntos. Muito bem, pessoal, agora que vocês resolveram o exercício de vocês, nós vamos fazer aqui a resolução desse exercício juntos. Então, o exercício pedia, use a função C na coluna resultado, que é essa coluna que está destacada aqui em verde, para indicar a situação de cada aluno, conforme a regra da tabela de regras abaixo. Aqui está a nossa tabela de regras. E aí tem uma pista aqui, dê o nome às variáveis, notas e limites e resultados, e utilize seus nomes na função C. Então isso daqui é só um adicional, um desafio, né? Esse nome de variáveis. Como que a gente faz isso? Isso aqui é legal para facilitar, às vezes, quando você tem várias planilhas dentro de uma mesma pasta de trabalho e que você tem algumas informações que são padrões para ser utilizado em cálculos, como, por exemplo, algumas premissas, alguns fatores, né, percentual de ajuste, por exemplo, que você vai utilizar em vários cálculos. E aí, necessariamente, você não precisa ficar lembrando qual que é a célula, por exemplo, onde diz aqui o critério da nota maior para dar um resultado de mérito deveria ser maior ou igual a 9. Aí esse 9 é uma referência que eu posso alterar ela. E aí, obviamente, eu estou, digamos, em outra planilha, eu quero fazer referência a ela, eu precisaria lembrar, fica na H65. E uma forma de fazer isso um pouco mais dinâmico, você nomeando as variáveis. Atribuir um nome para essa variável. E aí na função, quando você estiver escrevendo a sua função, a sua fórmula, você faz referência a esse nome de variável. E aí obviamente fica mais fácil de lembrar o nome de variável do que uma referência H65, nesse exemplo. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é criar o nome das variáveis aqui. Eu vou criar aqui uma variável, por exemplo, limite 1, limite 2, limite 3, e aí o resultado 1, resultado 2, resultado 3 e o resultado 4, que é o default, né, o padrão. Então a gente vai fazer isso. Para nomear variáveis, você precisa vir aqui em dados, em fórmulas, e aí você tem aqui gerenciar nome, você pode ver nomes que foram atribuídos, né, dentro ali da sua pasta de trabalho, mas você também pode definir nomes. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, a coluna onde tem o valor 9, que é o primeiro critério. Eu vou definir valor, definir nome, e eu vou dar um nome para essa variável. Eu vou chamar de nota. Vou chamar de A, nota limite, né? Vamos criar uma variável um pouco mais declarativa aqui. Limite, nota limite A. A gente pode até colocar um comentário, às vezes, para poder lembrar depois. Essa é a nota limite
para o mérito. E aí eu vou fazer isso para cada uma das variáveis. Definir nome, nota, limite B. Mais uma vez, nota, limite C. Então eu criei ali, aqui tem a opção de configurar o escopo, né, dessa planilha, dessa nome de variável. Eu deixei pasta de trabalho, isso quer dizer que em qualquer uma das minhas planilhas dentro dessa pasta de trabalho vai ser possível utilizar essa variável que eu dei o nome. Poderia mudar o escopo, talvez, para colocar aqui somente em alguma planilha específica, como é o caso da planilha que a gente está. Feito isso, eu posso também nomear aqui o intervalo dos resultados. Eu vou colocar aqui agora, selecionar todos de uma vez, e eu vou colocar aqui um nome para eles, né? Vou selecionar um de cada vez, na verdade. É mais fácil. Vou chamar de resultado A para ficar compatível com a variável que eu coloquei para a nota, né? Resultado A. No caso, resultado B. Resultado C. E aqui resultado padrão. Padrão. Vou deixar sem acento aqui para ficar mais fácil. Embora o Windows ele aceita aqui acento, como um costume aí de programador, a gente acaba não colocando acento nos nomes de variáveis. Enfim, eu fiz aqui a nomeação das variáveis, agora eu vou resolver obviamente o exercício aqui, escrevendo uma função usando essas variáveis que eu criei como exemplo. Então aqui eu vou começar escrevendo a função C, que vai verificar para mim essas regras. Então a gente tem que pensar na questão do alinhamento que eu tinha explicado já antes, onde eu começo a resolver em sequência, né? Então eu vou colocar um C dentro do outro, porque eu tenho várias regras para validar. Então, pensando assim, vou começar uma validação da regra mais alta para a mais baixa, e aí eu vou encadeando um C dentro do outro. E aí vai ficar muito semelhante ao que nós falamos, né? Se a nota for maior que 9, mérito. Se a nota for maior que 7, aprovado. Se a nota for maior que 5, recuperado. Obviamente, quando eu digo se a nota for maior que 5, o mérito também, né, se inclui nessa categoria, que é o 9. Mas, como a gente vai fazer assim um C encadeado, primeiro eu vou testar se a nota é maior que 9, e aí se não for, eu vou fazer de novo um outro teste, de forma que vai dar o resultado assertivo para nós. Vocês vão entender na prática. Então vamos lá, vamos começar aqui com o C. Então vou escrever C, né, dei um tab para sugerir, e aí eu preciso fazer um teste lógico. O que é um teste lógico? É uma comparação que vai me resultar em um valor lógico, que é verdadeiro ou falso. E qual é a comparação? Vai ser com base na tabela de regras. Então eu vou dizer o seguinte, se a nota do aluno ali, o fulano, que é a referência D65, se ela for maior ou igual, assim como está na nossa tabela de regras, se a nota for maior ou igual ao que? A nota limite A. Tá vendo aqui? Apareceu para mim, eu comecei a digitar, já apareceu aqui nota limite A, que é a referência que a gente deu, que é equivalente a 9. Então, se D65 for igual ou maior que a nota limite A, quer dizer que esse cara aqui ele vai ter um mérito. E qual que é o valor do mérito? A gente também nomeou uma variável para não precisar escrever. Eu poderia colocar entre parênteses aqui e escrever mérito em texto, né? Porém, aqui a gente quer utilizar a variável, porque se eu precisar trocar ali na célula, vai trocar automaticamente na minha fórmula.
Isso é o que é interessante. Você tentar fazer o máximo de vínculos possível para quando você alterar alguma coisa que as outras fórmulas dependem dela, a alteração possa acontecer da maneira mais simples possível. Então, se a nota do fulano for maior ou igual à nota limite A, então o fulano vai ganhar aqui o resultado A. Aí, se não, agora a gente entrou aqui no terceiro parâmetro da função C, né? Observem que eu comecei C, primeiro parâmetro, teste lógico, segundo parâmetro, valor se verdadeiro, ou seja, se a nota for maior do que a limite A, vai retornar o resultado A. Se não, agora eu tenho que dizer um valor falso. E aqui que entra agora a jogada. Ao invés de eu retornar um valor para falso, eu vou começar a escrever uma nova função C aninhando dentro dessa primeira função C que eu abri. Então, se o resultado, se a nota do cara ele for menor do que o primeiro, o limite, ele vai cair aqui na condição falsa. E aí eu começo então uma nova verificação. Então, se não for a primeira verificação, agora vai entrar num novo C. E aí eu vou fazer novamente um teste lógico. Então, se a nota, que é a coluna D65 eu vou digitar aqui porque ela está embaixo da fórmula, eu não conseguiria selecionar aqui, nem ia bagunçar. Mas se a nota do fulano, então, for maior ou igual agora com a nota limite B, tá ali, nota limite B, então o valor vai ser o resultado de B. E aí, se não, agora volta de novo, né? Dentro desse segundo C, eu vou aninhar um terceiro C, porque eu tenho um retorno falso, que se não for maior nem na primeira condição, nem na segunda condição aqui que está no segundo C, eu vou fazer um terceiro C para verificar a nota C dele. Então, C. No terceiro C, qual que vai ser o teste lógico? De novo, se a nota do cara, que é a D65, for maior ou igual à nota limite no C, que vai ser o 5, aí eu vou ter o resultado C. E aí, por último, agora eu fiz 3 Cs e usei os 3 parâmetros do primeiro C, eu usei os 3 parâmetros do segundo C, e agora eu estou no terceiro C, onde eu vou usar também, eu preciso usar os 3 parâmetros. E agora a última condição, que ela só vai ser executada ou só vai ser retornada se nenhuma das outras que eu fiz antes for verdadeira. Ou seja, se o cara não tem a nota maior que 9, se ele não tem a nota maior que 7, se ele não tem a nota maior que 5, ele vai ser reprovado, que é o resultado padrão. Então, resultado padrão. E aí nós fizemos aqui o nosso C, utilizando as variáveis ao invés de fazer a referência nas células. E agora eu preciso fechar esses parênteses. Se vocês observarem ali, eu abri vários parênteses. Aqui 1, 2, 3, e agora eu fechei um, preciso fechar o segundo e preciso fechar o terceiro. Se eu não fizer isso, eu não vou ter uma assertividade na minha função, na minha fórmula. Feito isso, agora é só aplicar a regra ali e replicar para as demais células, como eu já expliquei num dos vídeos anteriores. Posso arrastar aqui ou posso clicar 2 vezes que ele vai replicar a fórmula para mim. E se vocês observarem aqui, vamos validar. No caso aqui, esse fulano 9,6, ele é maior que 9, então ele tem mérito. Digamos que a gente quisesse mudar essa regra. Agora só tem mérito quem tem mais do que 9,7. Ao invés de refazer as fórmulas, basta eu trocar aqui a referência, 9,7. Então agora ele só tem mérito esse que tem 10, o restante não tem. Então viu como é fácil mudar? Eu poderia mudar também aqui o critério, né? Parabéns. Enfim, a gente pode ficar mais dinâmico quando a gente usa isso. E se eu estivesse escrevendo as funções, as fórmulas, em outra planilha e precisasse lembrar qual que é a referência, é mais fácil quando eu tenho um nome de variável, igual a gente viu aqui.
Então nesse vídeo você aprendeu como fazer ali uma função C aninhada com 3 verificações e você viu também como nomear as células, né, dar valores às variáveis para ficar mais fácil a criação aí das suas planilhas. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, eu espero que você tenha gostado. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like, comentar aí o que você achou, compartilhar com seus amigos e eu espero você no próximo vídeo. Um abraço e até mais!